Você já sentiu o peso de uma batalha espiritual que parecia maior do que suas forças, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível sem as armas adequadas? É uma sensação paralisante, um eco de dúvida que insinua que talvez você seja apenas mais um no vasto campo de batalha da fé, um crente perdido na neblina, sem rumo, sem poder e sem a clareza de quem realmente é em Cristo. Essa é a realidade dolorosa de muitos que, mesmo carregando o nome de Cristo, vivem uma vida de fé onde a autoridade espiritual é um conceito distante, teórico, jamais verdadeiramente experimentado ou compreendido. A ignorância sobre a própria autoridade não é apenas uma lacuna de conhecimento, é uma ferida aberta na alma do crente, um convite ao desânimo e à vulnerabilidade espiritual. É um alerta urgente que ressoa nas profundezas do ser, uma campainha que precisa soar alto para despertar aqueles que estão adormecidos para a plenitude do seu chamado. A verdade inegável é que muitos cristãos, apesar de sinceros em sua fé, se encontram desarmados diante das artimanhas do inimigo, dos enganos do mundo e das próprias fraquezas internas, simplesmente porque nunca foram plenamente instruídos sobre a amplitude e a profundidade da autoridade que lhes foi concedida. Não se trata de arrogância ou de uma busca por poder terreno. Trata-se de discernimento espiritual e da compreensão da posição que foi dada a cada um que crê em Jesus Cristo. A ausência dessa compreensão transforma a vida cristã em uma série de reações em vez de ações, de defesas em vez de avanços. O crente, sem conhecer sua autoridade, torna-se um alvo fácil para a manipulação, a dúvida e a opressão, vivendo abaixo do padrão divino que o Pai estabeleceu para seus filhos. A dor de se sentir impotente, de ver situações que clamam por intervenção divina e não saber como agir. É uma experiência comum, mas que não deveria ser a norma para aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. A cada dia, testemunhamos a ascensão de vozes que clamam por autoridade, seja em plataformas digitais, em púlpitos ou em movimentos diversos. Muitas dessas vozes são genuínas, guiadas pelo Espírito Santo, mas outras tantas são meros ecos de ambições humanas, de doutrinas distorcidas ou, pior ainda, de verdadeiras fortalezas de engano que se mascaram com um verniz de espiritualidade. Como então o crente comum, aquele que anseia por uma fé autêntica e poderosa, pode navegar nesse mar de informações e identificar onde reside a verdadeira autoridade espiritual? Como pode ele ou ela não apenas reconhecer, mas também ativar e exercer a sua própria autoridade, dada por Deus, sem cair nas armadilhas da presunção ou da passividade? A primeira etapa crucial para o despertar da sua autoridade é compreender que a autoridade espiritual não é algo que se conquista através de títulos eclesiásticos, de acúmulo de conhecimento teológico ou de experiências místicas isoladas. Embora esses elementos possam ter seu lugar no desenvolvimento espiritual, eles não são a fonte primária da autoridade. Pelo contrário, a verdadeira autoridade espiritual é um presente, uma delegação divina que emana diretamente de Jesus Cristo, o cabeça da igreja, que possui toda a autoridade nos céus e na terra. Quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador, ocorre uma transferência, uma inserção na sua família, e junto com essa nova identidade, vem uma investidura de autoridade que reflete a do próprio Cristo. O alerta aqui é para que se evite a armadilha de buscar autoridade em lugares errados, em pessoas que se autodenominam detentoras de um poder exclusivo, ou em sistemas religiosos que aprisionam em vez de libertar. A autoridade divina nunca visa o controle ou a exaltação humana. Ela sempre aponta para Cristo e serve ao propósito de edificar o reino de Deus.
Despertar para essa realidade é o primeiro passo para sair do labirinto da confusão e começar a trilhar um caminho de clareza e poder. É preciso, portanto, questionar, com o discernimento do Espírito, as origens de toda e qualquer reivindicação de autoridade, seja ela em si mesmo ou em outrem, medindo-a sempre pela régua inerrante da Palavra de Deus. A verdadeira autoridade é intrinsecamente ligada à identidade em Cristo. Muitos vivem como órfãos espirituais, mesmo tendo um Pai amoroso no céu, porque não compreendem sua filiação, sua herança e seu posicionamento. É preciso ir além da superficialidade de se dizer cristão e mergulhar na profundidade do que significa ser em Cristo. Essa expressão, tão recorrente nas epístolas paulinas, não é uma mera figura de linguagem. Ela denota uma união vital, uma nova criação, uma inserção em algo maior, onde a essência e o poder de Cristo se tornam acessíveis ao crente. A identidade não é algo que você constrói por si mesmo, é algo que você recebe e descobre em seu relacionamento com o Criador. Para muitos, a jornada de fé se assemelha a um deserto, árido e sem direção clara, precisamente porque a compreensão da sua identidade e da autoridade que dela decorre é nebulosa. Imagine um príncipe que, por alguma razão, cresce sem saber de sua realeza, vivendo como um camponês, ignorando os privilégios e responsabilidades de seu sangue. Essa é a imagem de um crente que não conhece sua autoridade. O despertar é como o momento em que esse príncipe descobre sua verdadeira linhagem e, com ela, o direito de governar, de agir, de mudar o curso das coisas. Em Cristo, cada crente é co-herdeiro, filho amado, embaixador e um sacerdote real, posicionado para reinar em vida. Se você acredita que Deus já lhe concedeu autoridade em Cristo e decide viver essa verdade a partir de hoje, escreva nos comentários: eu assumo a autoridade que Deus me deu em Cristo. Sua declaração pode fortalecer a sua fé e inspirar outras pessoas a despertarem para a identidade e o propósito que Deus preparou para elas. Vamos encher os comentários com essa poderosa confissão de fé. É neste ponto de virada, onde a compreensão da identidade começa a clarear, que a autoridade deixa de ser um mistério e se torna uma realidade palpável. A Bíblia revela que Jesus, após sua ressurreição, declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Esta não é uma declaração vazia. É a fundação sobre a qual toda a autoridade delegada aos crentes é construída. Cristo não reteve essa autoridade para si apenas. Ele a compartilha com aqueles que o seguem. O desafio, então, não é buscar autoridade, mas reconhecer a autoridade que já foi concedida e aprender a exercê-la de maneira responsável e eficaz. A autoridade espiritual se manifesta primeiramente no domínio sobre as forças das trevas. Jesus deu aos seus discípulos autoridade sobre demônios e para curar doenças. Isso não foi um privilégio exclusivo para os 12. Foi um modelo, um precedente para a igreja em todas as épocas. O inimigo não tem poder sobre um crente que conhece e exerce sua autoridade em Cristo. Ele só tem poder sobre aqueles que, por ignorância ou incredulidade, cedem terreno. O despertar para essa realidade é libertador, pois tira o crente da posição de vítima passiva e o eleva à posição de guerreiro espiritual, que pode, pela fé e pelo poder do Espírito Santo, resistir ao diabo e vê-lo fugir. No entanto, a autoridade não se limita à guerra espiritual direta. Ela se estende a todas as áreas da vida. Um crente com autoridade espiritual sabe que tem o direito de atar e desatar, Mateus 18:18, de declarar a vontade de Deus sobre situações, de orar com fé e ver milagres acontecerem. Isso não significa que a vida será isenta de desafios, mas que o crente terá a capacidade de enfrentá-los não com as próprias forças, mas com a autoridade de Cristo.
A autoridade é um convite à ação, a mover-se com ousadia e fé, crendo que o que é declarado na terra em alinhamento com a vontade de Deus é validado nos céus. A palavra de Deus é a base inquestionável da autoridade. Não se pode exercer autoridade espiritual sem um profundo conhecimento e submissão à Bíblia. A autoridade não é um poder mágico que se invoca por meio de rituais ou palavras místicas. É a manifestação da vontade e do poder de Deus através de seus filhos que conhecem sua palavra. Quando se declara um versículo, não é a sua voz que carrega peso, mas a verdade divina contida naquele versículo, respaldada pela autoridade do próprio Deus. É por isso que o estudo diligente das Escrituras é tão vital. Ele nutre a fé, ilumina o entendimento e capacita o crente a discernir e a aplicar a verdade com autoridade. Sem a palavra, a autoridade se torna mera presunção. O Espírito Santo é o capacitador da autoridade. Jesus instruiu seus discípulos a esperarem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. Atos 1:8. Esse poder é a unção do Espírito Santo, que não apenas habita no crente, mas o capacita a exercer a autoridade com eficácia. Não se pode operar em autoridade espiritual pela própria força de vontade ou inteligência. É o Espírito Santo que dá a ousadia, a sabedoria, o discernimento e a manifestação dos dons espirituais que acompanham a autoridade. Buscar a plenitude do Espírito Santo é, portanto, buscar a capacitação para viver e operar na autoridade que já nos foi dada em Cristo. É Ele quem guia o crente em como e quando exercer essa autoridade, evitando excessos e garantindo que tudo seja feito para a glória de Deus. A oração, especialmente a intercessão, é um dos principais veículos para o exercício da autoridade espiritual. Quando o crente ora, ele não está meramente pedindo, ele está intercedendo, ou seja, entrando na brecha, usando sua posição em Cristo para influenciar realidades espirituais e físicas. Orar com autoridade significa ir além das petições passivas e declarar a vontade de Deus, confrontar as forças das trevas e liberar o poder divino sobre situações, pessoas e lugares. A oração com autoridade é um ato de fé que move a mão de Deus e alinha a terra com os propósitos celestiais. O despertar para a autoridade transforma a vida de oração de um monólogo de pedidos em um diálogo poderoso de fé e declaração. A obediência é a ponte entre a posse da autoridade e o seu exercício efetivo. Não se pode esperar operar com autoridade divina se há desobediência persistente à palavra de Deus. A autoridade não é uma licença para o pecado, mas uma ferramenta para a santidade e o serviço. Jesus mesmo viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai, e essa obediência foi a base de sua autoridade inabalável. Da mesma forma, quanto mais o crente se submete à vontade de Deus, mais livre e poderoso ele se torna para exercer a autoridade que lhe foi delegada. A obediência não diminui a autoridade, ela a fortalece e a purifica, garantindo que o poder divino flua sem impedimentos. E, paradoxalmente, a humildade é a coroa da verdadeira autoridade espiritual. Aqueles que verdadeiramente compreendem e exercem a autoridade de Cristo nunca o fazem com arrogância, autoproclamação ou com o desejo de serem servidos. Pelo contrário, a autoridade genuína se manifesta em serviço, em amor e em uma profunda dependência de Deus. Jesus, o maior exemplo de autoridade, veio para servir e não para ser servido. A autoridade que ele delegou é para a edificação, para a libertação, para a cura e para a propagação do Evangelho, não para a exaltação pessoal. Aquele que se humilha sob a poderosa mão de Deus será exaltado no devido tempo, e a sua autoridade será reconhecida não pela força de sua voz, mas pela autenticidade de seu caráter
e pelos frutos de seu ministério. O processo de despertar para sua autoridade envolve um mergulho profundo na palavra, uma busca incessante pela plenitude do Espírito e uma redefinição da sua identidade em Cristo. É um renascimento na compreensão de quem você realmente é, não por mérito próprio, mas pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Não se trata de buscar um poder exterior, mas de reconhecer e ativar o poder que já reside em você, porque o Espírito de Deus habita em você. A sensação de estar perdido ou sem rumo começa a dissipar-se quando a luz da verdade sobre a sua autoridade começa a brilhar. É crucial também aprender a distinguir entre a verdadeira autoridade e suas imitações. Muitas vezes o que parece ser poder espiritual é, na verdade, manipulação psicológica, carisma humano, ou até mesmo uma manifestação de forças malignas disfarçadas de luz. A verdadeira autoridade espiritual sempre estará alinhada com as Escrituras, glorificará a Jesus Cristo e produzirá frutos de justiça, amor, paz e liberdade. Ela nunca explorará, oprimirá ou desviará o foco de Deus para o homem. O discernimento é um dom do Espírito que precisa ser buscado e exercitado para que o crente não seja levado por todo o vento de doutrina ou por vozes que prometem poder, mas entregam apenas engano e desilusão. A autoridade espiritual não é reservada para um grupo seleto de supercrentes ou líderes carismáticos. Ela é uma herança para cada filho de Deus que foi redimido pelo sangue de Cristo e que tem o Espírito Santo habitando em si. É um convite a viver uma vida de fé vibrante, onde os milagres não são exceções, mas manifestações da presença de Deus operando através de seus vasos. É o empoderamento para orar pelos enfermos com a expectativa de cura, para ministrar libertação aos cativos, para compartilhar o Evangelho com ousadia e para transformar ambientes pela presença e pelo poder de Deus que flui através de você. Muitos crentes vivem uma fé reativa, esperando que as coisas aconteçam ou rezando para que algo mude, sem compreender que eles são os agentes da mudança. Jesus deu aos seus discípulos a autoridade para pisotear serpentes e escorpiões, e, sobretudo, o poder do inimigo, e nada lhes faria dano. Lucas 10:19. Isso não é uma metáfora para uma batalha distante, é uma realidade espiritual presente, um mandamento para agir, para usar o poder que foi delegado. O despertar acontece quando o crente percebe que não precisa mais viver à mercê das circunstâncias ou das investidas do inimigo, mas pode, em nome de Jesus, exercer domínio sobre elas. Esse é o renascimento da identidade, a descoberta de uma nova forma de existir na fé. Deixamos de ser meros observadores para nos tornarmos participantes ativos na expansão do reino de Deus. A voz que antes tremia em insegurança, agora fala com convicção e poder, não por mérito próprio, mas pela convicção do Espírito que habita. As mãos, que antes se sentiam impotentes, agora se estendem com fé para trazer cura e consolo. Os pés, que antes hesitavam, agora marcham com a confiança de que cada passo é guiado pela autoridade do céu. A autoridade não é para oprimir, mas para libertar, não para controlar, mas para empoderar, não para elevar o eu, mas para exaltar a Cristo. Ao se aprofundar na compreensão da autoridade, o crente é levado a um nível mais elevado de maturidade espiritual. A fé se torna mais robusta, as dúvidas são confrontadas e a confiança em Deus se solidifica. A vida cristã deixa de ser uma série de rituais vazios ou de emoções passageiras e se transforma em uma jornada de propósito e poder.
O despertar para a autoridade é um convite a assumir o seu lugar no plano de Deus, a cumprir o seu chamado com ousadia e a impactar o mundo ao seu redor com a verdade transformadora do Evangelho, manifestando o amor e o poder de Jesus em cada esfera da sua existência. A compreensão da autoridade não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior: a glória de Deus e a edificação do seu reino. Quando um crente opera em sua verdadeira autoridade, ele não está apenas buscando seu próprio bem-estar. Ele está se tornando um canal para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é no céu. É uma ferramenta para a evangelização, para o discipulado, para a justiça social e para a manifestação do poder de Deus que atrai os perdidos e fortalece os que creem. A autoridade nos empodera a ser luz e sal, a sermos as mãos e os pés de Cristo neste mundo, levando esperança e transformação onde quer que o Espírito nos conduza. Portanto, o desafio agora é ir além de apenas ouvir essas palavras. É internalizar essa verdade, permitir que ela transforme sua mente e seu coração. Comece a se ver não como um crente perdido, mas como um filho amado, um co-herdeiro com Cristo, investido de autoridade para viver uma vida plena e vitoriosa. Estude as Escrituras para solidificar seu entendimento. Ore com ousadia e fé, buscando a plenitude do Espírito Santo, e comece a exercitar a autoridade que lhe foi dada nas pequenas coisas, para que, à medida que sua fé e compreensão cresçam, você possa enfrentar os maiores desafios com a certeza da vitória que já foi conquistada para você em Cristo Jesus. Lembre-se, você foi ressuscitado com Cristo e assentado com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Essa é a sua posição de autoridade. Aceite-a, compreenda-a e viva-a.